Agora, deixa eu só acender aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição das águas, né? A poluição dos rios, o impacto que a poluição tem na hidrosfera, tá certo? Então, a primeira coisa que eu queria assim, saber de vocês, sempre que a gente ouve falar de água, a gente lembra de água potável, né? A gente lembra do mar, a gente lembra dos rios. Mas eu queria perguntar a vocês, a água realmente está acabando? Não, Tem certeza? eu acho que Tem como a água acabar? não. Por quê? Tem. Tem não. Tem. Tem ou Não não tem. tem? Tem não. Por quê, Guilherme? Não, tem não, tem não. Tem não. O senhor já disse que não tinha numa aula. Por isso que eu tô dizendo que não tem. Foi? Pelo amor de Deus. Foi. Gente, não tem como. Não tem como. Diogo, abre a câmera, por favor. Porque o ar também é Posso uma agora forma não, de água, né? O ar também é água. Não, o ar não é água. Assim, deixa a Júlia falar, aquelas que tinham como acabar. Bora, Júlia. Vai, Júlia, Não. fala. Depois eu mudei de opinião e disse que ela não vai acabar, não. Assim é fácil, né? Veja lá, o ar não é água não, viu? O ar são gases. A diferença, mas a questão é que no ar existe vapor de água, água em forma de vapor, mas não é que o ar é água. Da questão da a questão da E água, tem a chuva também. ela não acaba por quê? Porque a água é um ciclo. Então a água que evapora, a água de todo lugar. A água que é dos rios, a água que é dos mares, dos lençóis freáticos, a água que vem da transpiração dos animais, a água produzida da urina dos animais, certo? A água, sei lá, que vem da respiração, tudo. A água, ela vai evaporar. E quando a água evapora, esse vapor de água sobe e se precipita, formando as nuvens, depois chove. Então a água ela sempre está se renovando. Agora, pessoal, o que pode ficar em escassez seria, no caso, a água potável, né? Que é a água que ela é própria para o consumo, a água que é para beber, né? A necessidade de água doce por parte da população humana, ela aumenta constantemente. Quanto mais população, quanto mais gente, quanto maior a população, maior a necessidade de se utilizar recursos ambientais e o principal deles que é a água, né? Então, ó, o crescimento populacional, o grande crescimento da população é o grande responsável por esses fatores, tá certo? Porque, por um lado, o consumo aumenta, mas, por outro, há uma contaminação crescente de rios e lagos, tá? Então, se eu tenho uma grande população, se eu tenho um número exacerbado de uma determinada população, eu vou ter um aumento no consumismo, mas eu também vou ter um aumento na poluição, né? A gente viu que quanto mais a população seja maior, mais problemas ambientais a gente vai ter. Tá certo, gente? Tá certo? Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, relata que pouco mais de 1 bilhão de pessoas já não têm acesso hoje a uma quantidade suficiente de água para suprir as suas necessidades básicas diárias, tá certo? Então, o consumo de água ele dobrou no último século em relação ao crescimento populacional, tá? Então, só ressalta justamente aquilo que a gente sempre vem dizendo: quanto mais a população vai crescendo, mais esses recursos eles vão diminuindo. E onde é que vai ter um agravamento maior dessa escassez de água? Principalmente em países subdesenvolvidos, né, países de terceiro mundo, países pobres, e em áreas que são áreas tropicais, que tem seca, em áreas que tem seca. Então, a África é um país que ele tem uma escassez de água, o Oriente Médio, tá certo? Algumas regiões do Brasil também. Veja, algumas estimativas dão conta de que até o ano de 2025,
2 em 3 pessoas do planeta deverão se contentar com apenas 50 litros de água doce por dia. Certo? A gente pensa que é muito, mas não é. Tá certo? Então, ó, ele fala aqui de 2 a 3 pessoas do planeta. Então, se eu pegar esses 50 litros e dividir para 3 pessoas, vai dar quantos litros, mais ou menos? Uns 15 litros. Certo? E aí, esses 15 litros de água doce, a gente usa para quê? A gente usa para tudo. A gente usa para beber, a gente usa para tomar banho, a gente usa para fazer comida, a gente usa para lavar roupa, para tudo que vocês imaginar. Então, imaginem, cada pessoa só poder consumir 15 litros de água por dia. Você só você, sozinho, você bebe 2 ou 3. E o restante? E o banho? Né? E para lavar a roupa? Então, gente, a gente pensa que não é pouco, mas é pouco, porque uma pessoa ela consome muito, tá? Então, o que deve se fazer justamente é cada pessoa ela ter noção do gasto. Quantos de vocês aqui não gastam água, né? Guilherme, tu desperdiça muita água, Guilherme? Não. Desperdiça. Desperdiça sim. Quando você vai tomar banho, você fica lá com o chuveiro. Tá desperdiçando. Eu tô tomando banho de cuia agora. Oi, Alisson, você contar nosso senhor? Diga. Tá Teve um gravando. primo, tá, teve um primo meu que nós foi pra Natal, né? Pra um resort lá. Aí ele ia falar um passeio de bug. Aí tomou um, né? Aí chegou num hotel e disse, eu vou relaxar. Aí ligou o chuveiro e ficou lá. Daqui a pouco tava água saindo pelos corredores. Oh, meu Deus do céu. Que louco. Ele dormiu, foi? Eu não sei o que aconteceu, só sei que ele nem tá aí, tava falando, saindo no corredor já. Vixe Maria. Então, gente, Foi dar banho, a doido, né? a questão do desperdício de água é um dos grandes fatores, né? Um dos grandes impactos ambientais que ocorrem devido às ações humanas. Ninguém tá nem aí não, pessoal. Ninguém tá nem aí não para gastar água, não. O pessoal só se orienta de não gastar água, de economizar, porque a Compesa ela cobra, né? Agora, por exemplo, eu já vi. Aqui em Caruaru não é muito frequente, não, porque aqui falta água. Agora, em regiões do litoral, em regiões assim, lá para o lado do Recife, por exemplo, não, que não falta água de jeito nenhum. O pessoal não está nem aí, o pessoal gasta mesmo. Se é para passar 20 minutos, meia hora, 40 minutos tomando banho, o pessoal fica. E o chuveiro lá derramando. Fica aí, 40 minutos o chuveiro derramando, gente. É muita água desperdiçada. Certo? É muita coisa, é muita coisa. Na praia mesmo, já fui várias vezes na praia. O pessoal tem as mangueiras lá que o pessoal usa para tirar o sal, né? E a mangueira fica lá ligada. Fica lá ligada e o povo não quer nem saber. Veja, É isso até cobrado uma taxa, né? também. Também porque que às vezes a gente vê que as contas de água, até de energia mesmo, mas falando mais em água, estão tão caras. Estão tão caras. Justamente por isso. Porque a população ela gasta muito e aí a água ela tem que ser reposta. E para a água ser reposta, para fazer o tratamento, por exemplo, de água do mar, tirar a água do mar e transformar ela em água potável é um tratamento caríssimo. Aí as pessoas às vezes não querem pagar pelo que gasta, né? Certo? Então eu não acho não injusto não. Algumas empresas cobrar caro mesmo não, porque o pessoal precisa se orientar, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho agora sobre a poluição, né? A questão da poluição. E a primeira poluição que eu trago para vocês, tipo de poluição aquática, é a poluição por eutrofização, tá? Vocês sabem o que é eutrofização? Não. Ó, a morte por ingestão. Não nada que tá falando comigo, peraí. Vixe Maria, vai embora dormir, Wellington. Pelo amor de Deus. O Wellington hoje tá, viu? Aí vamos lá, morte por ingestão, aí eutrofização, vamos ver o que é, gente.
Um dos maiores problemas de poluição em lagos, rios, certo? Represas, enfim, está relacionado ao fenômeno de eutrofização. O que é eutrofização? Nada mais, nada menos do que um acúmulo muito grande, certo? De nutrientes na água. Lembra que, lembra que eu falei a vocês que poluente é tudo aquilo que está em grandes quantidades e muitas vezes não estão no local certo? Pois bem, então a Já. água com muito nutriente faz com que a água fique eutrofizada. E eu acho que vocês já viram uma eutrofização. Uma piscina, vamos lá, uma piscina verde, esverdeada. Vocês já viram uma piscina verde? Pronto, isso é eutrofização. Isso é eutrofização. Então, muitos nutrientes ali fizeram com que acontecesse uma proliferação muito grande de micro-organismos, certo? E isso deixou a água esverdeada, tá? Isso é o que a gente chama de eutrofização. Aí vejam, a grande quantidade de nutrientes na água desequilibra as teias alimentares aquáticas, podendo levar à morte das espécies daquele ambiente, né? Daquele lago, daquele rio, enfim. Os nutrientes tanto podem estar na forma de matéria orgânica, certo? Como esgotos, restos de usinas de açúcar ou restos de papel, quanto eles podem estar também nas formas de sais minerais, como fosfato, tá? Sódio, potássio, sais minerais que existem aí em certos tipos de materiais, de produtos químicos, tá certo? Então, por exemplo, um esgoto que está sendo despejado no rio, o esgoto doméstico ele é muito rico em material orgânico, né? Então, isso vai aumentar muito a questão de sais minerais, não, de substâncias no geral, principalmente substâncias orgânicas, no que vai eutrofizar aquele ambiente, tá? Então, por exemplo, a eutrofização numa lagoa ela vai ocorrer da seguinte forma. Substâncias orgânicas, quando despejadas em grandes quantidades, são atacadas pelos seres decompositores, fungos e bactérias que por ali existem. Tá? Enriquecem a água em sais minerais. Outras vezes, como nos casos dos detergentes, os sais minerais são despejados diretamente na água. Tá certo? Então, tanto esses sais minerais eles podem ser despejados diretamente na água através do esgoto e tudo mais, ou algumas outras substâncias orgânicas são despejadas e aí os decompositores eles liberam sais minerais a partir do processo de decomposição. Tá? Aí, diante de uma maior disponibilidade de nutrientes, né, se tem muitos desses sais minerais, tem muitos nutrientes desse tipo, o que é que vai acontecer? As microalgas, o fitoplâncton, eles vão se reproduzir muito rápido e vão se espalhar muito pela lagoa. Aí vejam, com isso, essas algas elas vão morrer, elas podem morrer, né? Até porque tem muitos compostos químicos que vão entrar em contato com esses seres e podem matar esses seres. Elas vão ser degradadas por micro-organismos decompositores, tá? Onde eles vão aumentar também, porque tem muito alimento para eles, tem muito nutriente. Então, quanto mais nutriente para ser decomposto, maior vai ser o aumento da população desses micro-organismos decompositores. Tá certo? E aí, como tem A muitos... chuva também seria. Hã? A chuva. Não. E aí, como tem muitos desses organismos que estão ali, que tem muitos nutrientes e tudo mais, eles também têm a necessidade de consumir oxigênio, porque eles consomem oxigênio para poder produzir energia e tudo mais. E aí, com o alto consumo de oxigênio e a grande proliferação desses seres, o que é que vai acontecendo? A água ela vai começando a ficar turva, tá certo? E aí a fotossíntese ela vai ser prejudicada, em consequência, a produção do oxigênio, não é? Vários organismos, incluindo os peixes sensíveis à diminuição de gás na água, vão começar a morrer, e aí mais matéria orgânica a gente vai ter naquele ambiente,
e vai ter uma maior proliferação de micro-organismos que vão começar a eutrofizar essa água. E aí, depois disso, o que é que sobra? Só ficam apenas organismos anaeróbios, né? Ou seja, aqueles organismos que eles não necessitam de oxigênio para sobreviver, porque são organismos fermentadores, tá? E aí eles vão liberar substâncias mal cheirosas, né? Como sulfetos, gás metano, certo? Entre outros tipos de gases. A água vai ficar extremamente escura, com aquele cheiro de esgoto, tá? E ali não consegue se ter mais nenhum tipo de vida. Então vejam como o acúmulo de matéria orgânica ela pode influenciar diretamente na alta reprodução de seres, certo? Fermentadores, entendeu? Dificultando assim a entrada da luz solar, porque a água ela vai começando a ficar escura, turva, a luz solar não penetra na água, os seres fotossintetizantes não conseguem realizar fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem oxigênio. E se não tem oxigênio, os seres anaeróbicos, eles vão começar a se proliferar mais rápido ainda, tá? E aquele ambiente ele vai morrer, porque não é um ambiente propício para a habitação de nenhuma espécie que seja aeróbia, né? Nenhuma espécie que necessite de oxigênio. Tá certo, gente? Não é fácil? Então, ó, poluição pelo acúmulo de nutrientes, eutrofização, tá? Poluição pelo calor. Então, os rios eles também podem ter uma poluição de tipo térmica, tá certo? Quando a temperatura de um rio eleva-se por meio de despejos ainda quentes, tá? No Brasil, por exemplo, a indústria canavieira tem jogado nos rios água quente usada na evaporação de caldo de cana. Usinas atômicas também despejam água quente usada na refrigeração de reatores. Na realidade, não é o efeito direto do calor sobre os organismos que vai ser prejudicial, tá? O problema é que a solubilidade da água, como a gente viu em química no ano passado, a solubilidade ela vai estar acometida aí diretamente, porque quando se altera a temperatura, a solubilidade do oxigênio na água ela é afetada, tá certo? Então a gente não, o oxigênio ele não fica tão solúvel na água quente. Ele se dispersa melhor na água fria. Então a temperatura da água ela pode alterar também essa questão da solubilidade não só do oxigênio, como de outras partículas também. Enfim, então essa questão de adicionar água quente, tá? Nessas águas, elas vão alterar diretamente a temperatura dos rios fazendo esse processo. Ah, professor, mas e no caso o sol? A radiação solar ali, isso não vai aumentar a temperatura da água, não. Não, em partes não. Por quê? Porque a gente tem a questão das brisas, né? Quando o sol bate em terra firme, o que é que vai acontecer? A terra ela absorve muito mais calor do que a água, tá certo? A água ela só vem aumentar a temperatura à noite, quando esfria, porque o ar quente, e por ali fica, ele sobe, certo? Ele é mais denso, ele sobe, e o ar frio ele desce. E aí, quando o ar frio desce, isso faz com que a água ela tenha a terra esfria e a água fica com uma temperatura maior, tá? Porque ela passa mais tempo, ela demora mais para absorver essa energia. É muito mais fácil você aumentar a temperatura da água se você jogar a própria água já quente, tá? Agora, só com a incidência do sol, isso não vai acometer. Certo, gente? Certo. Outro tipo de poluição química, né? Bem fácil essa, né? Inúmeros tipos de substâncias elas podem ser prejudiciais aí na questão da poluição das águas. A gente sabe que existem vários tipos de indústrias
que utilizam produtos químicos e aí acabam despejando esses produtos químicos na água. Então, lavanderias, locais que da indústria têxtil, que não só usam lavanderia, como tintas também, tintas de tecido, tá certo? Então, são vários tipos de produtos químicos que podem ser despejados em rios, certo? E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esses produtos químicos eles são altamente tóxicos, tá? Então, não só isso, como produtos de limpeza, hipoclorito de sódio, detergentes, desinfetantes, vários tipos de produtos químicos, eles vão se misturar aí e vão acometer a cadeia alimentar daquela região. Tá certo, gente? Aí, ó, um caso de poluição química é provocada pelos detergentes sintéticos não biodegradáveis, tá certo? Os quais são despejados na água, formam as montanhas de espuma, sempre mostrados nos noticiários de TV. Vocês já viram o Rio Tietê? Lá em São Paulo? Eu acho. Não. Nunca viram? Só por foto. Eu acho que Luan já viu, não foi, Luan? É um dos rios mais poluídos. E isso é um dos rios, nossa, extremamente, certo? Qual rio ali? O Rio Tietê, lá em São Paulo. Ah, eu vi. Menino, você colocar aí no vídeo, qualquer hora no YouTube, Rio Tietê. Gente, é um rio preto. Uma espuma por cima, é um nojo. Aquilo ali é altamente contaminante. Quer matar uma pessoa, joga ela ali dentro. Certo? Porque aquilo ali é altamente contaminante. Aquela espuma é justamente produto das reações que ocorrem com os detergentes, os desinfetantes e tudo mais. Para despoluir aquele rio, gente, misericórdia, eu acho que não despolui mais não. Não despolui mais de jeito nenhum. Tá? E se fosse para despoluir, teria que ter... Nada poderia ser jogado naquele rio e ele iria passar anos, luz para poder se reconstituir novamente. Tá certo? Então, vejam, os principais efeitos do detergente é de modificar a tensão superficial da água, com prejuízos para inúmeros organismos. Sabe-se, por exemplo, que aves aquáticas normalmente não se molham ao nadar por causa de uma secreção gordurosa que tem nas penas. Então, a ave aquática, quando ela mergulha para pegar um peixe ou coisa ou outra, essas aves elas não vão se molhar, porque as penas das aves, elas... não sei se vocês lembram disso no 7º ano. No 2º, até falei também, as penas das aves, elas produzem uma substância sebosa mesmo, porque é derivada do sebo, né, das glândulas sebáceas dessas aves, o que permitem com que as penas dela fiquem impermeáveis. Só que aí o que é que acontece? Com o acúmulo desses produtos químicos, principalmente os detergentes, o que é que o detergente faz? Ele retira essa camada, certo? Das penas das aves, tá? E aí, com a retirada dessas substâncias, as aves ficam molhadas, encharcadas, pesadas, não conseguem levantar voo e morrem afogadas. Então, aí já é outro problema devido a essa poluição aí dos rios, tá? Seria tipo óleo, né? Porque quando bota o detergente, ele não modifica? Mas aí é que tá. O óleo seria, no caso, a substância que está presente nas penas das aves, tá? O sebo, as glândulas sebáceas, elas produzem uma substância oleosa, tá certo? E aí o detergente, ele faz o quê? Ele faz a emulsificação desse sebo, né? Dessas glândulas sebáceas, tá certo? Aí as aves, elas não conseguem levantar voo, por quê? Porque é degradado a parte serosa, sebosa, sebácea, vamos dizer assim, porque seboso tem a ideia de ser sujo. A parte sebácea dessas penas e elas não conseguem levantar voo e morrem afogadas. É bem triste isso, as bichinhas. Tá, gente? Então, até agora a gente viu eutrofização, que é a poluição por nutrientes, né? Só relembrando aí, para quem chegou agora. Oxi, cadê aí tudo que chegou e saiu? Enfim. Não, não chegou ainda não.
Não, eu pensei que sim. Chegou. Chegou. Saiu. Então, Só a que saiu eutrofização, ó, há um acúmulo de nutrientes num determinado ecossistema aquático, certo? A poluição térmica é quando se adiciona líquidos quentes em um determinado ecossistema aquático. E agora a gente viu a poluição química, certo? Lembrando que existe um tipo de poluição química também, que é a poluição por metais pesados. Então, alguns tipos de produtos químicos não, de baterias, pilhas, eles liberam alguns tipos de metais, certo? Como mercúrio, como... Eita, eu esqueci o nome daquele, cádmio, certo? Vários tipos de metais que eles podem ficar em suspensão na água, e aí isso vai causar vários problemas para as espécies, não só para as espécies, como qualquer pessoa que vá ali para aquela água, porque isso vai entrar no corpo dos animais, e os animais eles não colocam para fora esses metais pesados, tá certo? E isso vai causar Vai desligar já. uma série de riscos para eles. Então eu vou desligar aqui e vou mandar o link novamente. Tá certo.